Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Rede Pará e hoje o nosso bate-papo é sobre política. E quem vai conversar com a gente é a Camila Sastre, da bancada de Mulheres Amazônidas. Tudo bem, Camila? Oi, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês conversando nessa tarde, um pouco chuvosa, né? Mas não deixa de ser calorenta aqui na nossa Belém. Eu tenho certeza que vai ser um excelente bate-papo. É isso mesmo. E do meu lado, Gilvan. Gilvan Capistrano, sou amigo do pai da Camila e é muito agradável você estar aqui com a gente, né? Teu pai e teu tio são meus amigos de muito tempo e eu estava conversando com a nossa redação para a gente ter, surgiu a ideia da gente bater esse papo sobre política e vocês estão vivendo um período agora, né, que vocês assumiram o cargo, aí está tendo essa turbulência e a gente resolveu convidar vocês que eu digo porque é um mandato coletivo, apesar de você estar aqui representando as meninas, tá aí, ó. Né? Elas estão aqui comigo. Estão aqui com vocês, exato. E a gente queria saber como nasceu, primeiro, a amizade de vocês. Tá, Camila? Conta aí pra gente. Bom, pois é, Gilvan. É importante ressaltar que nós quatro, tanto eu, quanto Gisele, quanto Fafá e quanto Jane, já somos de luta. Já somos de militância desde muito tempo, então algumas de nós já se conhecem há muito tempo nos movimentos sociais, nos movimentos de mulheres, mas assim, com a ideia da composição da nossa chapa coletiva, a gente teve mais afinidade, a gente de fato passou a se conhecer, né? No meu caso, eu fui convidada para compor essa chapa coletiva, porque eu nunca tive tanto interesses políticos, políticos partidários, no caso, mas sempre fiz política dentro dos movimentos, especialmente do movimento das pessoas com deficiência, do movimento das pessoas com doença crônica, porque eu sou uma pessoa que tem doença crônica, que é a esclerose múltipla, e a deficiência em decorrência da doença, né? E cada uma traz uma luta específica. A Fafá, por exemplo, ela é uma liderança de bairro, uma das principais lideranças lá da Terra Firme, foi uma das fundadoras do bairro, inclusive. A Jane também tem a luta dela no movimento negro, no movimento LGBTQI+, e também é uma mãe de santo, é importante ressaltar. A Gisele no movimento de mulheres. Enfim, cada uma carrega essa luta e a gente se juntou, né, para formar essa chapa coletiva e concorrer nas eleições de 2020. A gente pode ver que é um recorte bem plural, né? Isso. Cada uma traz a sua singularidade que juntas representam um todo da sociedade. Isso é muito bonito, é muito bacana de ver. Pois é, de fato, essa ideia da chapa coletiva, já se for para adiantar, de repente, alguma pergunta que pode vir, justamente para ser, de fato, um mandato representativo para a população, né? A gente traz consigo carrega essa luta, né, uma demanda pessoal, mas que também é coletiva, porque a gente representa a luta de várias pessoas que são invisibilizadas, inclusive nas políticas públicas. Estão à margem, né, da sociedade. Isso. E onde vocês se conheceram? Na luta, no movimento e também, no caso, a Gisele e a Fafá já se conheciam no partido, né, que elas já eram do PSOL. Eu e a Jane não éramos, a Jane foi a última a entrar, inclusive, então nós não tínhamos tanta proximidade, nos conhecíamos, mas não tínhamos proximidade. Aí, a partir da ideia da formação da chapa coletiva, que a gente começou a afinar mais a comunicação. E como surgiu essa ideia de vocês? Pois é, como eu falei, para mim foi um convite, né, para compor uma chapa, que foi a ideia de uma corrente do PSOL, que é a Resistência, uma corrente do partido que teve essa ideia de formar a chapa coletiva. No entanto, não é uma ideia, não é algo isolado. Já existe esse tipo de mandato em outros lugares, como Belo Horizonte, São Paulo, está dando super certo. E a gente resolveu, eles, né, depois nos convidando, resoveram ver como funcionava aqui também. Quando vocês ia rolar. Sim, vocês entraram num acordo, digamos, sentou no partido, definiram. Como é que foi a campanha em si? Porque deve ser uma loucura. Sim, você vai para que lado? São 4 pessoas, né? A campanha, a gente sabe como é. A campanha de vereador é uma loucura, né? Loucura então, mesmo. Como é que foi que desenhou essa questão da campanha? Como é que vocês foram? Agora pensa, Gilvan, em período de pandemia, que foi em 2020, naquele auge.
e a gente fazendo campanha, foi bem difícil. Era uma campanha nova para todo mundo, né? Já por ser no período de pandemia, exatamente, né? Por isso, um cenário totalmente diferente do que a gente já está acostumado, né? Que é estar ali na rua, abraçando todo mundo. Se arriscando, né? Se arriscando. Inclusive, eu peguei pandemia durante a campanha, mas aí tive que suspender a atividade, retornar só depois que deu negativo o teste, enfim. Mas, assim, foi desafiador. Primeiro porque essa proposta é uma proposta nova, né? Eu também não conhecia o que era chapa coletiva, mandato coletivo, nada disso. Fui pesquisar, verificar possibilidades, como é que se é que vai dar certo ou não. Aí, só que a gente carrega essa luta com a gente, né? E quer contribuir com a sociedade. Então, a gente viu no mandato coletivo uma possibilidade de conseguir, de fato, conseguir uma cadeira, né? Na Câmara de Vereadores. Mesmo com poucos recursos, que a gente teve poucos recursos, né, comparado a outros vereadores, a outros candidatos, perdão. E, enfim, dentro dessa lógica, né, política, onde a maioria que ocupa esses cargos são homens, são ricos, então a gente vê próprio na configuração das cadeiras lá na Câmara, 35 ou 36 cadeiras, não lembro, e só 6 ocupadas por mulheres. Então, mulheres que também, né? É uma discrepância total. Mas a gente foi na luta, conseguimos 3.661 votos na luta, e assim, surpreendendo, inclusive a gente. Foi uma votação expressiva, né? Demais, por ser a primeira eleição. Aí... E o primeiro do Norte, né? Sim. A ter esse tipo de... Primeira chapa coletiva do Norte. Primeiro do Norte. Já vamos marcar. Tem essa marca na história. Campanha, Camila, como era a relação que vocês começaram a campanha, né? A gente sabe que uma campanha eleitoral, ela vai galgando energia da gente e tal, uma loucura, né? Quando vocês chegaram no momento de, pô, nós vamos conseguir, teve esse momento, então nós estamos conseguindo atingir o nosso objetivo, né? As pessoas estão... comprando essa ideia, exato, comprando essa ideia, ou vocês mesmos comprando essa ideia, sabe? Porque eu sei que às vezes bate um desespero, não vai dar, ou vai dar, é uma loucura. Sempre uma incerteza, né? Sim. Sempre uma incerteza, mas a gente como era o dia a dia de vocês? Vamos lá, assim, chegava tal da noite, passava uma mensagem para o outro, sim, menina, foi uma merda hoje, foi bom demais, eu consegui um voto, não sei o quê, como é que era isso? Aí o bacana da chapa coletiva, Gilvan, é que desde a época da campanha e também quando a gente assumiu o mandato, somos 4, né? Então a gente se divide, inclusive nas agendas. Então, na campanha foi muito isso também. Eu, por exemplo, ia para... A gente fazia panfletagem, inclusive. Não era só pessoas que a gente pagava para fazer. A gente não ia fazer a panfletagem e dialogar com a população. Esse que é o melhor. Não era só entregar um panfleto, tá aqui, vote em mim. Não, era mostrar por que a pessoa tinha que votar na gente. Tentar convencer, né, através desse diálogo mesmo... de forma bem objetiva, bem simples, bem direta, porque tinha que votar numa chapa coletiva de mulheres. Então, tinha que explicar isso, né? O que é isso? Para você entender. Que na hora da urna ia aparecer só a foto de uma, mas que estaria votando nas 4. Muita novidade, né? Muita novidade. 4 mulheres já impacta por si só, em um mandato coletivo, coisa que a gente não estava acostumado aqui, né? Justamente que a política é muito personalista. Só uma pessoa representando, recebendo aquele salário de vereador, representando, e será que de fato essa pessoa que está lá representa a população? Tá, foi eleito, né? Mas no sentido de trazer para o mandato a representatividade de vários coletivos, de vários grupos sociais. Esse foi o objetivo principal do mandato da bancada Mulheres Amazônicas, da nossa chapa. Trazer as nossas lutas para dentro da política. Vai ter na Câmara Municipal de Vereadores mulher negra da periferia, mulher com deficiência, mulher lésbica, entendeu? Vai ter tudo isso na Câmara Municipal, porque a gente se uniu e conseguiu uma cadeira de forma honesta e justa. Legal, muito legal. Fico imaginando, como você falou, a questão dessa pluralidade e da pessoa votar e já ver, de verdade, quando você entrega um panfleto, um folder, seja o que for da campanha, você, mas caramba, está explícito aqui. Né? Porque quando é isso, é só um slogan. E aí já era. Depois que ganha, meu irmão, é difícil você cobrar. Muito no caso difícil. de vocês, não, né? Porque vocês estão dando a cara a tapa e mostrando o que vocês são de fato, né? E é um trabalho educativo, né? Trabalho educativo, mostrar como é a chapa coletiva, mostrar qual é o nosso interesse na política, né? Que a gente sempre deixou claro, jamais foi ter algum tipo de benefício,
pessoal, tirar proveito de alguma coisa, não. Até porque é coletivo, né? Tudo é coletivo. E durante a campanha, assim, como vocês perceberam essa receptividade da população diante de muita novidade, assim? Pois nós fizemos uma campanha, foi de rua, sim, a gente teve que ir para a rua mesmo na pandemia, mas também foi muito na internet, né, nas redes sociais. Então, a gente acha que o nosso público também foi, na sua grande maioria, a internet público teve uma da resposta. internet. Teve uma resposta muito grande. Né? Sim, sim. Tanto que nós investimos muito nisso. E a gente acha que passou a ver esse retorno nas redes sociais também, né? E também nas ruas, consequentemente, quando as pessoas nos encontravam, nos cumprimentavam, olha, estou com vocês, olha, estou em dúvida em vocês e tal candidato é mais forte. Não, fique à vontade, escolha aí com carinho, mas pense que aqui tem representatividade. Quando vocês tiveram notícia, vocês vinham numa batalha jurídica, né? Isso. Né? E aí eu estava até lendo a respeito, e tiveram êxito, né? Como foi quando vocês tiveram êxito, vocês sabiam que a batalha continua, mas qual foi a sensação que vocês tiveram? Pois nós entramos, né, com essa ação quando nossos advogados identificaram essa fraude em uma lei federal, que é a cota de gênero, no qual todo partido ele tem que disponibilizar 30% das suas candidaturas femininas. E o que não ocorre muitas vezes porque, enfim, né, várias situações. Então tem a questão das candidaturas laranjas, né, de colocarem mulheres, nomes de mulheres no lugar de homens, só para dizer que está cumprindo a lei. Só para dizer que está cumprindo. Às vezes não tem nem voto, nenhum zero, né? Exatamente. Eu acho um ponto importante também. Né? A gente ressaltar é que mesmo que, se a gente quiser formar um partido 100% feminino, não pode também. Tem que respeitar essa cota de 30%, né? Então, isso é muito importante e marca mesmo para a gente saber se, de fato, essa lei está sendo cumprida ou não, né? Que no caso a gente está vendo que não, né? E não é só a bancada, né? Isso aí eu acho que o nosso exemplo, ele está servindo para que os partidos se liguem. Poxa, tem que cumprir essa lei, tem que respeitar mulheres nas eleições. E, enfim, quando a gente soube, né, teve essa orientação jurídica, entramos com essa ação, porque nós saímos prejudicados de uma certa forma. Determinado partido que não cumpriu essa lei federal, o vereador que estava representando esse partido foi eleito e nós fomos prejudicados porque nós ficamos na primeira suplência geral, né, da Câmara. Então, verificamos a possibilidade de entrar de forma legal, porque a justiça ela foi feita quando foi votado esperou um ano e 2 meses, se não me engano, para ser votado pelo TRE, e decidiram por 4 votos a 3 que o partido seria cassado, né? O partido Avante. E teve o candidato cassado, o partido cassado não, teve o seu candidato cassado. Enfim, foi uma surpresa, porque a gente sempre acha que a justiça nunca está ao nosso lado, né? Lado das minorias. E, enfim, festejamos, foi muito emocionante. Organizamos lá nosso gabinete, trabalhando muito, já 16 dias de mandato, propondo vários projetos de lei, sessões especiais, dialogando com movimentos sociais, reuniões, já pensando também em destinar recursos a instituições, enfim, várias coisas que a gente estava fazendo e que, infelizmente, nós fomos mais uma vez surpreendidas, mas de forma negativa, com a liminar, né, do TSE, do ministro Alexandre de Moraes. E como foi que vocês receberam essa notícia? Muito tristes, muito mesmo. Toda a nossa equipe de trabalho, todos os nossos apoiadores, porque nós conseguimos um feito, né? Que a justiça fosse feita para o nosso lado. E, de repente, foi um banho de água fria, a gente trabalhando a todo vapor. Foi um ano e alguns dias para conseguir, e uma caneta... 2 semanas. 2 semanas uma caneta vem e desmonta todo um trabalho que o próprio tribunal legitimou. Isso, exatamente. Né? Tão rápido, a gente sabe que tem questões políticas também em jogo, que não é só uma decisão jurídica, é política, assim.
e que uma política que nos afeta, que é uma violência contra nós mulheres, né? Por exemplo, uma lei federal de cota de gênero prejudicou 4 mulheres, representando uma chapa coletiva de mulheres. Aí, quando a justiça se sensibilizou com isso, nos deu aval assim, positivo para entrar no mandato, a gente consegue e a gente é interrompida. Qual é o próximo round agora jurídico? É esperar recorrer, né? Recorrer. Nós temos uma equipe, né, de advogados muito bons que estão na batalha lá em São Paulo. Recorrer para o pleno do TSE reverter a situação, porque só foi o voto do Alexandre de Moraes. Sim. Aí vamos ver, né? Mas enquanto isso, a gente vai continuar fazendo política. E qual é a tua percepção hoje como mulher e política? Como é que tu enxergas essa decisão e tudo isso que vem acontecendo? Tu te sente de alguma forma representada ou lesada? Como é a tua percepção diante dessa lei hoje? Da cota de gênero, no caso. Nós, falo pela bancada, né, nós nos sentimos afetadas, sim, enquanto mulheres, porque nós saímos prejudicadas, saímos prejudicadas por conta de candidatos partidos que não cumpriram uma lei federal referente ao gênero, né, a cota de gênero, e acabou que a gente ficou excluída desse processo, por sermos mulheres. Mas podia também ser um candidato homem que fosse prejudicado, também cabe salientar. Mas tem a questão também muito forte da violência política que nós sofremos, sabe? Inclusive durante a campanha. Agressões verbais, agressões até físicas que ocorreram direcionadas à companheira Gisele Freitas, em um momento lá em uma feira que a gente estava fazendo campanha, de pessoas que realmente não sabem dialogar, estão sedentas de ódio, de violência, que só pensam no poder, só querem ganhar, e a nossa política é diferente. Geralmente são assim, pessoas mais ligadas ao bolsonarismo, né, à direita, que a gente tenta, né, não se envolver, mas que é cada vez mais difícil, porque o ataque é direcionado a nós mulheres, a nós mulheres pretas, a nós mulheres lésbicas, como nós mulheres da periferia. Hoje se cobra muito, né, um posicionamento e participação feminina na política. Tu achas que esse meio ele está preparado para receber a gente, para que de fato a gente participe disso? De maneira legítima, não fake, né? De forma fake, sim. De forma legítima, ainda tem que avançar muito. O que tu achas assim que precisa melhorar? Tem que avançar muito. Assim, não só na forma legal, mas porque é muito complicada a política, sabe? A gente sabe, por exemplo, que essa decisão foi monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Teve dedo político de pessoas de influência, então que não estão nem aí para a cota de gênero. Tu enxerga o machismo luta nisso? Das mulheres. Tu enxerga? Eu enxergo, porque não se sensibilizo com a luta das mulheres. Se sensibilizassem, não teriam agido dessa forma, de forma monocrática, de forma assim, só para dar o aval, assim, sem pensar nas consequências disso, né? Da luta que isso representa. Sim. Na própria lei, né? Que quando a gente tem uma lei instituída, é porque a gente precisa avançar em alguma questão. E no caso, a representatividade de mulheres nos partidos. Então, pouco importa cumprir a lei. Eu quero, na visão deles, né? Que é reflexo da sociedade machista, misógina que a gente vivencia, infelizmente. A gente está aí vivendo um novo pleito, né? Agora, para deputado, enfim. Como é que vocês observam? Será que está acontecendo de novo a mesma coisa? Tipo, os partidos continuam plantando mulheres para suas cotas, ou há uma mudança nesse cenário? Como é que tu vês isso assim? Não vejo nenhum avanço positivo, inclusive... Pelo contrário? Há um retrocesso. Há um retrocesso de medidas, inclusive, não sei se foi uma emenda constitucional, uma PEC, exatamente, que foi essa semana, foi apresentada para anistiar os partidos que descumpriram, sabe, os recursos,
as leis federais. Então, a gente não vê um avanço, vê um retrocesso, de fato. Já para agora, né? A gente vê, talvez, até pelo placar que foi de 4-3, já mostra, né, quão absurdo que existe foi uma suada lei, essa vitória, e né? o próprio tribunal, ele legitima, mas de maneira assim, apertadíssima. foi voto de Minerva, né? Que veio e chancelou uma coisa que deveria ser, dissesse já zero, pô. Já que é uma lei, né, é imposto 30%, número exato, em matemática não tem como exato, dar erro. Porque aliados, afinal, nós temos poucos, né? Infelizmente. Inclusive mulheres, né, que eram para estar mais sensíveis à causa, não. Reproduzem justamente esses valores da sociedade machista. Como a Mila perguntou anteriormente, quando ela perguntou como é que a gente vê, claro, vocês estão de luta e tal, talvez seja mais fácil para o partido de esquerda, para o pessoal, trazer as mulheres para participar do processo político. A gente vê que vocês têm uma deputada federal, vocês têm uma deputada estadual, vocês têm uma vereadora, e teríamos mais 5 vereadoras com mandato, primeiro mandato coletivo, né? Quer dizer, a gente vê que é mais fácil. Por que os outros partidos não... Por que não atrai? O que acontece? São os caciques que não deixam? Ou o que está faltando, talvez, para os outros partidos trazerem essas mulheres para participar? Eu acho que é projeto, né, Gilvão? Projeto de partido mesmo. Falando pelo PSOL, porque somos de esquerda, né? O projeto é, de fato, olhar pela classe trabalhadora, pela população negra, pela população com deficiência, LGBTQI, mas, enfim, todo esse segmento que é invisibilizado, como eu disse agora há pouco. E não só trazer para a contribuição no âmbito das políticas públicas, mas sim na representatividade lá dentro. Entendeu? Então, não há só um interesse político, há uma vontade de mudar essa estrutura social. E a gente só muda, com certeza, oportunizando essas pessoas a estarem nesses espaços, decidindo sobre nós. E o que tu acha que está faltando para atrair esse público feminino a participar desse movimento, que é fazer política? A valorização, talvez, né? Tudo isso que a gente está comentando, eu acho que isso aí, ao invés de atrair, afasta mulheres da política. Acho que espaço eu vou ter. Eu vejo muito disso também. É entender o lado da mulher, é perceber que a nossa lida é diferente da lida do masculino. Hoje a mulher, ela é chefe de família, ela cuida da casa, ela trabalha fora, ela cuida dos filhos. Que horas que essa mulher vai fazer política? Como? Que suporte? E os filhos, aonde ela vai deixar? Eu acho que isso é um pouco de falta de sensibilidade da estrutura em si, entendeu? De entender a necessidade, porque a mulher não está lá porque ela não quer, ela quer. Quem é que não quer ter o seu local de fala? Todo mundo quer se expressar, não é? Mas eu entendo que estruturalmente é muito inviável. A mulher, ela é sobrecarregada de todas as formas. E aí eu penso que se facilitar e entender a estrutura da mulher na sociedade e dar oportunidade para ela, estrutura física também, porque a partir do momento que a sede de um partido ela tem uma área que é exclusiva para as crianças brincarem enquanto a mãe está na reunião, a mulher vai, porque ela sabe que o filho está em segurança, entendeu? Eu acho que falta exatamente isso, assim, um pouco de sensibilidade, sabe? E entender que a gente não está lá porque a gente não quer, a gente quer, mas eu preciso de um suporte para que eu participe disso aí, disso tudo, né? Inclusive a gente se desafiou, né, se lançando. Porque é um espaço que a gente nunca se viu representado. E é um espaço... Eu, por exemplo, enquanto uma mulher que tem uma deficiência física, nunca me vi fazendo campanha de rua, assim, sabe, doando o meu tempo. Eu também faço outras atividades acadêmicas, curso doutorado, então nunca me vi, assim, numa condição dessa que para que eu vou doar meu tempo para a política, que eu não tenho dinheiro, grandes recursos. Eu não tenho o perfil desse político, né, que é geralmente votado e eleito. Então, o que eu vou fazer na política? Mas aí, quando a gente vai também dialogando entre si, com as meninas, com outras pessoas, a gente percebe que a gente já faz política. A gente já faz política no nosso dia a dia. Já sair de né? casa. Já tem atitude cotidiana. Acordou, tu já tá ali.
trabalhando e fazendo exatamente. política e lutando pelo teu espaço. Na universidade, o tempo todo. Inclusive na universidade, por exemplo, eu sou uma das fundadoras da Associação de Discentes com Deficiência da UFPA. Nós temos uma associação de pessoas com deficiência lá dentro, que é a primeira organizada por pessoas com deficiência do Brasil. Importante ressaltar, é aqui da UFPA. Eu faço parte com muito orgulho da fundação e também da coordenadoria. Para mostrar que a gente já faz política desde muito tempo. Estou na associação desde 2016, 2017, fazendo política. Lutar por inclusão e acessibilidade na universidade é política, fazer política pública, né? Sim. No âmbito acadêmico, mas é política. Agora, no âmbito partidário, a gente lutar por políticas públicas, né, para a população. Caso de Belém, enquanto vereadoras. É isso mesmo. Talvez a gente só enxergue assim, né? Se estiver lá no palanque e tal. Mas não, a política, ela tá no nosso dia a dia mesmo. Fazendo parte, né, da nossa estrutura. E com mandato ou sem mandato, vocês estão no PSOL, partido da prefeitura, né? Vocês... O pessoal ganhou a eleição, vocês ficaram na primeira suplência. Qual foi o peso que deu? Vocês têm, né, influência dentro da prefeitura com ideias? Porque não é só o vereador faz, mas ele coloca as questões políticas dele, enfim, os pedidos dele, mas vocês têm influência dentro da prefeitura. Sim. O que vocês já conseguiram, vocês conseguem de política pública, dentro das ideias que vocês têm dentro do organismo da prefeitura, já que vocês estão no partido? Exatamente, assim, Gilvan, o bacana, assim, de estar num cargo de vereadora, tendo um representante, né, de prefeitura, do mesmo partido que o nosso, é a facilidade do diálogo. Sim. Então, por exemplo, quando vem alguma organização, algum grupo de servidores de determinado órgão querendo conversar com a gente, reivindicando melhorias para a categoria, a gente tem essa ponte com a prefeitura, essa abertura com eles para estar ao lado da população sempre, independente do partido. Sim. Tá? É importante ressaltar isso. Então, mas é bom dialogar com afins, né? É melhor do que ir pra porrada com o inimigo, digamos. Com certeza. E se fosse o inimigo, a gente tentaria o diálogo da mesma forma, mas não saberia se teria o retorno positivo. Sim. A gente já tem esse canal, né, com o prefeito Edmilson, então é muito bom, até para conseguir as políticas públicas, de fato, para a população, né, para as instituições, dialogando com as secretarias também, que a gente também tem esse canal com eles, né, com toda a estrutura mesmo. Digamos que houve um hiato dessa representatividade mais popular durante uns anos, com outros partidos no poder e tal. Havia tinha uma represa de tanta necessidade quando o prefeito ganhou a eleição, e vocês estão juntos com ele, de tanta demanda da população por políticas públicas. Sim, né? Sim. E dentro dessa fala que houve houve logo uma abertura de diálogo imensa durante meses até no projeto do partido. O que vocês ouviram mais da população? Estavam acompanhando lá, estavam participando? Né? Indignação imensa, né, gente? Foram 16 anos de abandono na nossa cidade, isso aí é fato. Então, criou-se também muitas expectativas nessa nova gestão do Edmilson. Esse retorno dele, que ele foi prefeito, né, de 2001, eu esqueci até o 2013, acho, 2001. Enfim, foram 2 mandatos, ele tem que fazer as contas. E muita gente reconhece que ele foi um bom prefeito, tanto que ele entrou, né, na campanha política, se lançou com 35% de aprovação e manteve, né, esse percentual. Mas foi uma luta mesmo para conseguir, principalmente porque o outro candidato, né, adversário, que a gente não estava esperando que subiria tanto, mas entendendo que o contexto, o cenário nacional também estava favorável a ele, de uma certa forma, toda essa onda, né, neofascista. Isso. Aí, enfim, no processo democrático, ganha quem tem maior votação. Então, a gente realmente fez campanha para o Edmilson, indo para as ruas, e também pensando que se a gente, de fato, conseguisse a cadeira, o diálogo seria mais fácil, conseguir as coisas para a população seria mais fácil. Então, foi imprescindível, assim, o Edmilson ter ganhado, e agora é acompanhar o trabalho dele, fazer
se a gente estivesse na vereança, né? A gente retomar, fazer a fiscalização e, afinal, o diálogo para a gente trazer a política pública para a população, focar na população, que é ela que é a nossa prioridade. Vamos nessa pendência jurídica. É difícil vocês não atuarem, digamos, né? Porque vocês já sentiram gosto agora do mandato, né? Já foi. Eu acho que existe uma demanda das pessoas que circulam vocês, enfim, não, mas conhecem, né, o trabalho, votaram. Cumprindo uma agenda agora, inclusive, numa entrevista, né? Hoje, que vocês estão espalhadas, você falou ainda há pouco pra gente, antes da gente começar aqui, que cada uma está cumprindo uma agenda. Exatamente, está cumprindo uma agenda que a gente não para, né? E a gente, assim como a gente entrou, a gente vai sair de forma digna, cabeça erguida, exigindo também que esse processo, uma hora a gente reverta, né? Sim. Reverta com a decisão do pleno, a gente torce para que socorra, a gente pede apoio da população também. E como é que está essa possibilidade de reverter isso aí? É uma possibilidade, não existe. Sim, com certeza. Nossos advogados estão confiantes e estamos mesmo na luta jurídica. Começou, né? Agora que começou. Mais uma batalha. Mais uma. De tantos que a gente enfrenta, por ser mulher, por estar na política, por várias coisas. Então é só mais uma. É só mais uma mesmo. E como é que vocês vêm avaliando essa gestão do prefeito Edmilson na capital? Bom, como eu falei, é bem desafiadora, né? Por a gente ter vivenciado esses 16 anos de abandono, então reconstruir a cidade tá 100% é difícil, né? Logo nesse início. Mas a minha avaliação é que ela está sendo boa, mas que ainda precisa avançar em vários aspectos, sim. Inclusive, a gente busca, né, com esse apoio, com esse diálogo, que isso ocorra de fato. Trazendo essa escuta, né, dos movimentos, essa fala, quer dizer, dos movimentos para a prefeitura, olha, precisa disso, aquilo, verificar com as secretarias o que precisa melhorar e a gente, de fato, desenvolver Belém, porque do jeito que estava muito difícil, né? Vocês lembram, assim, como foi para ganhar as eleições, a primeira eleição que foi com o antigo prefeito, muito difícil Edmilson ter ganhado, e agora, depois de ele ganhar e continuar essa eleição do antigo prefeito, que a cidade estava extremamente jogada ao léu. Então foi uma vitória muito grandiosa, mas que ainda precisa muito, ainda tem muito o que fazer para que Belém de fato avance. Qual é o papel do coletivo agora nesses últimos dias? O que é que vocês estão fazendo? O que vocês estão aprontando? O que vocês estão fazendo por aí? Olha, reunindo, pensando em projetos de lei, dialogando com a população, fazendo política. E agora a gente vai continuar seguindo o seu mandato, fazendo política também. Algum projeto específico que vocês tenham pressa assim, em dar andamento? Nós tivemos alguns projetos protocolados, né? Vamos aguardar assim, se nós ficaremos até segunda-feira, ou até, porque o dia da votação na sessão, né? O projeto ele é protocolado e tem um dia da votação para saber se vai ter votação favorável ou não, parecer favorável ou não. Então, nós tivemos 3 projetos protocolados. Um que foi o projeto que institui uma lei contra a violência política que afeta mulheres, né? Visando assim estimular ações, debate acerca dessas candidaturas que são prejudicadas por conta da violência política que mulheres sofrem. Também tivemos, estou tentando lembrar, viu, gente, aqui, sem pressa. Projeto da Lei Municipal das Torcidas Organizadas, isso foi muito bacana, que foi pensada justamente para trazer para o debate, para a reflexão, para a sociedade refletir, que as torcidas organizadas têm um grande potencial, que isso precisa ser valorizado. Não somente esses estigmas da violência, da cultura da violência, né, enfim,
do lado negativo, mas sim das ações positivas, do que elas colaboram de forma educativa para a sociedade. E também, além desses dois que eu falei, um projeto de lei que foi identificado que a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica, elas não denunciam, não largam o agressor por conta do agressor fazer chantagem emocional, ameaçar o animal doméstico. Meu Deus. Vocês acreditam? Eu acredito. O animal de estimação, né, que vive no ambiente doméstico. Então, elas, às vezes, sofrem a violência, silenciam para que o agressor não faça nada com seus bichos de estimação. E o nosso projeto foi pensado a partir desses dados que a gente verificou em pesquisa, de que nos abrigos, nas casas de acolhimento a essas mulheres que existem aqui na Prefeitura de Belém, elas possam levar esses animais. Que legal. Então, projetos voltados para a população que não é vista, né? Não é vista não tenho noção disso. A gente pesquisou, pensando política para as mulheres, né? No caso, tanto a primeira proposição de projeto da violência política, que afeta mulheres, quanto esse terceiro que eu falei também, que afeta diretamente mulheres. Então, nada mais mulheres para terem essa oportunidade de fazer política pensando em nós. É exatamente esse o X da questão, né? Isso. Não adianta querer colocar homens no poder para pensar políticas públicas voltadas para nós, mulheres, porque eles não entendem a nossa realidade. Dificilmente pensariam, né? Porque não tem, né? Não tem a vivência. Nós sabemos das nossas dores e de que forma a gente pode saná-las, né? Então, é muito importante que a gente esteja mesmo realmente incluída. Olha essa sensibilidade do estudo voltado para a violência doméstica da mulher que tem o pet. Que homem que ia pensar nisso? Me diz, Giovana. Não. Fala logo, Giovana. Não vai. Essa minúcia aí. Só uma mulher mesmo. Entendeu? É isso. É por isso que é tão importante a representatividade, né? E que a gente se faça presente nesses locais, assim. E aí são várias pessoas pensando nisso, né? Talvez se eu tivesse só, eu não pudesse não pensar nesse tipo de projeto. Mas 4 pessoas pensantes, mais uma equipe de assessoria, também muito boa, vale ressaltar. Pensando junto com a gente tem essas ideias, né? Bem inovadoras e que afetam significativamente a população. Uma parcela da população, né? Nesses 16 dias de mandato, não foi? Por aí. Vocês chegaram a sofrer algum tipo de violência política? Diretamente não, mas a gente percebe quando a gente não é benquista em alguns lugares, percebe quando a gente se incomoda, percebe quando nas falas, inclusive na sessão realizadas pela companheira Gisele, cutuca, incomoda. Então, não houve essa violência política direta, mas eu acho que só o fato da gente estar nesses lugares é uma forma de ocupar, de se afirmar socialmente. Então, tudo é político, né? Tudo é político, inclusive estar nesses lugares. Pessoas também comemorando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Isso aí é uma violência política, porque você não está sensibilizado com a causa, você não está nem aí, para as mulheres, para a luta das mulheres. Então, deixa de ser uma violência, né? Mas é sempre assim, né? A mulher, quando ela ocupa um local de destaque, sempre incomoda. Sempre a gente tem que repetir o que a gente diz para reafirmar o nosso posicionamento, né? Se a mulher ela é professora, ela é criticada por se posicionar, ou ela tem que reafirmar aquele pensamento dela porque é colocado em dúvida só por ela ser mulher. O tempo todo a gente é questionada, né? Exatamente. Por conta de toda essa estrutura machista, né? É muito difícil ser mulher, olha. Muito difícil mesmo. Na política, mano. É pior ainda. Mais difícil ainda. Eu imagino. E imagino que os desafios que vocês ainda vão enfrentar, né? Aí pela frente, se conseguir voltar, que eu espero que sim, né? Porque eu enxergo isso como uma tremenda agressão, assim. É uma lei que tá ali, que deveria
proteger e dar suporte, né, e fomentar essa participação feminina, simplesmente, né, uma decisão monocrática, e tá tudo certo. Tira o mandato delas e ele retoma. Mas sim, né, uma canetada assim. mesmo. Dentro da gestão do prefeito Edmilson, o que tem de novidade para as mulheres? O que vocês estão acompanhando? O que houve de melhoria? Ou está sendo trabalhado? O que pode dizer para a gente? Vocês estão acompanhando de perto, né? Inclusive, Gilvan, nessa gestão do prefeito Edmilson, tem a coordenadoria, né, de mulheres de Belém, já existia, né, mas ela está tendo um foco muito grande nas políticas para as mulheres. Inclusive, tem o Donas de Si, né, que dentro do programa Bora Belém, que visa mitigar os efeitos da crise econômica, né, para a população, fornecendo auxílios, enfim. O programa Donas de Si, ele está dentro desse programa maior, que contempla as mulheres na questão da sua autonomia financeira, no seu desenvolvimento, né, profissional, enfim, nesse período de crise, nesse período que a mulher ela tem que ter uma autonomia, inclusive para sair de relacionamentos, né, abusivos. Então, a gente está tendo um olhar especial da prefeitura para isso. E diálogo, principalmente, que é isso que importa. Porque não é a prefeitura que faz só. Sim. É a equipe que tem a estrutura, né? A estrutura do mandato que faz com que, de fato, as políticas se efetivem. De que forma vem esse fomento? Como é que essa secretaria ela vem trabalhando? Tem algum ponto, tu sabes, assim, de acolhimento para essas mulheres? Tem um trabalho muito bacana. Inclusive, eu sugiro que entrem nas redes sociais, verifiquem o trabalho da Combel e de outras coordenadorias, a CDS também, que é a Coordenadoria de Diversidade Sexual, e várias outras que fazem trabalhos muito legais de acolhimento para a população, de vários programas voltados até a questão da saúde, e programas relacionados à saúde, e vários outros, né, que eu aconselho a pessoa a dar uma olhadinha na página especificamente e ver a agenda de trabalho. Hoje a gente vive um momento diferente, assim, eu pelo menos percebo. Falando de forma regional, hoje a gente tem a Lívia que vai para a Câmara, leva o bebê e amamenta, e eu acho isso muito incrível, né? Porque até pouco tempo atrás a gente não via cena assim. A mulher, ela estava em casa. Amamentar, então, na rua, Deus o livre, né? Como é que tu enxerga? Tu acha que realmente está mudando? Tem espaço? É difícil, mas vamos que vamos. Tem espaço. A Lívia é uma querida, né? Inclusive, nós estávamos numa sessão ontem voltada para essa questão da cota de gênero e mulheres na política. Estávamos lá com outras representantes também de extrema importância, né, nessa luta política. E a Lívia traz muito isso também, claro, com outras pessoas em volta. Essa luta de uma mulher preta, de uma mulher mãe, né? Eu, inclusive, estava com o Joaquim lá na sessão, e não tem por que esconder, não tem por que não deixar de amamentar, não tem por que esconder o filho, porque isso faz parte da vida de nós mulheres, né? Das que decidem ter filhos, né? No caso, ela decidiu que sim, e ela carrega consigo essa luta. E é sempre um desafio mesmo. O que é que a gente vai fazer? Resistir a esse sistema mesmo opressor, que não quer que a gente esteja lá, e viver da forma como a gente vive. Não tem por que se esconder, né? É isso que é mais bacana. Acho muito bacana. Eu admiro muito essa postura da Lívia de não se esconder, de dar cara às tapas, de que se tiver gente olhando feio, vai ficar olhando feio, e que ela é mãe, que ela é mulher e está lá na luta, assim como várias outras. O pessoal a gente vê, né, como eu falei há pouco, é expressivo a participação feminina. Como é internamente isso com vocês? Os homens lá são minoria mesmo, né? Vocês decidem tudo. Como é que são as coisas
do pessoal? É muito democrático, Gilvan, é muito democrático. É porque acaba que a gente vai para onde a gente se sente mais à vontade, onde a gente tem espaço, onde é oportunizado, né, isso. Então, foi lá que foi o pessoal que acolheu a gente, no caso falando pela bancada, então é lá que a gente vai ficar. Mas todo mundo é tratado igual para igual, inclusive homens. Tem o Fernando Carneiro, né, da nossa bancada lá, é uma pessoa maravilhosa, apoiador na luta. Um beijo, Fernando. 80% dos homens, né? Você tem que ter cuidado para bater a cota dos homens. Começa. Aí, enfim. Tem o Fernando, e tem a enfermeira, somos maioria mesmo, da bancada somos maioria. Do PSOL, né? Os outros. Enfermeira Nazaré, Lívia, Fernando e a gente tinha entrado, né? Também, mas agora vamos ver. Tem a deputada Vivi Reis, deputada federal, porque ela era a primeira suplente do Edmilson, ela assumiu depois que ele foi eleito, uma pessoa maravilhosa também. Nossa deputada estadual Marinor Brito, também é uma mulher extremamente luta. Enfim, gente, essa é a bancada, né, do PSOL. E a gente está lá porque a gente carrega essa luta de forma representativa e o partido nos dá a oportunidade de ter essa voz lá dentro, fazer valer. E é agradável, né? Pelo time que tem lá, né? Por toda essa representatividade, vocês devem fervilhar, devem ter uma verve feminina lá imensa, né? Nesse cotidiano, digamos, de vocês, de trabalho, da política. De verba a gente tá querendo. Não, verve. Entendi. Falei, olha, verba feminina acho difícil. Tem que ter, olha a cota. Querendo essa verba, viu? Tô brincando, gente. Mas assim, o pessoal abraçou essa ideia de vocês desse mandato coletivo, não foi? Isso, abraçou, a gente agradece, né? E é isso, provavelmente outras chapas coletivas se lançarão nas próximas eleições, podem ter certeza. Mas e também tiveram outros que concorreram junto com a gente, né? Tiveram outros? Sim. Uhum. E a tendência é essa, né, gente? Da gente se unir para ter mais representatividade. Espero que essa pauta não se essencialize, porque a gente não está formando só para uma chapa por brincadeira, para concorrer às eleições, para deixar algo... Não é uma experiência, é algo que a gente quer, de fato, ocupar, contribuir para a sociedade. Ocupar um cargo e fazer a política para a sociedade, não é brincadeira. Mas eu acho que não vai ocorrer isso, não, essa essencialização, sabe, de pautas identitárias, é um receio, né, comum, mas eu acho que não vai ocorrer, não. Vamos acreditar. Independente do resultado, né, as políticas elas têm que seguir e vocês, pelo visto, vão continuar fazendo o trabalho de vocês, porque a política também é isso, né? Trabalho de formiguinha, todo dia um pouquinho, vai ali, planta para poder dar seguimento. Exatamente. E é esse trabalhinho que a gente vai continuar fazendo. Formiguinha mesmo. É importante. No teu cotidiano, vamos dizer que extra política, nas tuas aulas, com os teus alunos, como é que eles receberam a professora que virou, primeiro, que militou com o mandato coletivo, deve ter sido impacto para eles, né? E segundo, quando você conquistou esse mandato, como é que foi o teu dia a dia na tua família também e nos teus alunos? Surpresa, né? Uma surpresa, com certeza. Ninguém esperava, acho que nem a gente mesmo esperava assim essa visibilidade da bancada, esse feito, né, de chegar ocupar uma cadeira de vereador, como eu falei, com poucos recursos, fazendo trabalho de militância. Então foi muita surpresa mesmo para geral, família, amigos, colegas de profissão. E é legal saber que a gente pode impactar positivamente também a vida de outras pessoas, com nossos exemplos, com a nossa forma de fazer política. Então é isso que é o mais bacana, esse retorno positivo vindo deles, sabe? Olha que legal, parabéns, vocês saíram muito vitoriosos, independente do resultado, independente do mandato, estamos com vocês. Então isso não tem
não tem assim como descrever essa sensação mesmo de gratidão. Gratidão a todo mundo que apoiou e está na luta com a gente. Porque também foi tudo de surpresa, né? Ninguém nem esperava essa tua participação assim na família. Com certeza, foi uma decisão bem rápida mas assim, pensada com muito carinho também, com muito afeto político, eu digo assim, sabe? Vontade de mudar, vontade de fazer diferente, dar a cara às tapas e contribuir, fazer uma contribuição para a sociedade, porque não adianta a gente ficar muito no acadêmico, né? Eu sou doutoranda, aí às vezes a gente fica muito nos estudos, na academia. Quer que de fato a gente está contribuindo, quer que meus estudos, meu conhecimento, ele está influenciando na vida daquela população que mais precisa. Então, eu sempre tive essa preocupação, sabe? Esse engajamento social, essa sensibilidade, sabe? Com o social, com a população que mais precisa. E a oportunidade de assumir, né? De compor essa chapa coletiva inicialmente para assumir um cargo político, foi um meio que eu vi para, de fato, realizar esse sonho. Tu sempre gostaste de política? Sempre tiveste vontade ou não? Isso veio aflorando? Como eu falei, de estar no meio político, se candidatar, não. Eu sempre fui até uma pessoa tímida, assim, mais reservada. Porém, eu sempre fui muito indignada com as coisas. Pode perguntar para o meu pai e para o meu tio. Nunca me conformei, sempre estive na luta, nas greves, nos atos. Eu estou lá, então, já fazia política. Só que é só outro tipo de política, agora institucional, de poder decidir, de poder ter recursos para decidir onde esses recursos vão ser aplicados para a população. E isso é muito bacana. Infelizmente, nós tivemos esse direito retirados da gente. E isso nos entristece muito, porque a gente ia fazer, de fato, política para a população. Mas vamos continuar tentando. A luta continua. Na luta, isso. Só começou. A luta continua e o nosso tempo está acabando. Fique com você os agradecimentos, então. Tá, Gilvan. Ai, gente, muito obrigada. Gratidão. E é muita emoção também estar aqui falando sobre esse tema tão delicado, né, para nós mulheres, para nós da bancada. E um dia também em que a gente viu que, de fato, a lei não foi cumprida e que houve essa decisão arbitrária, que a gente realmente vai ter que sair do nosso mandato, mas que a luta só está começando, que a gente resiste em tudo isso, a gente, com apoio, né, uns dos outros, com apoio de vocês aqui da equipe, da população, das mulheres, a gente se fortalece, porque a gente anda de mãos dadas. Porque só eu e as meninas, a gente tem força, sim, a nossa força cabana, né, de mulher cabana. Mas a gente, no coletivo, a gente se fortalece muito mais. Então, minha gratidão pela oportunidade de estar aqui falando pela bancada. Espero poder vir mais vezes. E muito, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Estamos juntos em outros momentos também. Obrigada também, Camila. Foi muito legal de estar aqui com a gente nessa tarde para falar de uma coisa que eu, particularmente, sou alucinada, que é política, e principalmente quando envolve mulher. Eu acho que falta muito, mas está melhorando e que a gente não pode desistir, né? Com certeza. Boa sorte. Muito tudo vai obrigada. dar certo. Vai dar certo. Obrigada. Obrigada, gente.